Olá, olá, povo do meu condomínio, que dia lindo! Nesse dia maravilhoso se inicia uma nova etapa da Siga-me Condomínios e essa nova etapa é o Siga-me Cast. É um espaço que a Siga-me criou para trazer informação, para esclarecer dúvidas para você morador, gestor, síndico, pessoas envolvidas no mundo que é condomínio. Para quem vive em condomínio, para quem mora, para quem trabalha, sabe das diversas complexidades, dos problemas que tem dentro do condomínio. E claro, hoje a gente não poderia de explorar a comunicação, o contato de gestor, de síndicos, e claro, temos como convidadas especiais a Vitória Araújo e a Rose Oliveira para falar sobre esse tema que é bem complexo e difícil de se trabalhar, porque tem muita gente que não gosta muito da comunicação. Vitória, como você começou o seu trabalho como síndica e o que é que lhe motivou a ser síndica? Hum. O mundo condominial eu iniciei ao ser subsíndica de um condomínio, onde eu adquiri uma unidade e fui morar próximo do meu trabalho. Então, de paraquedas, eu caí como subsíndica. A priori, aquilo não me despertou interesse, né, em continuar, mas e sim em procurar me aprofundar e estudar aquela área. Então, iniciei, comecei a fazer cursos na área, comecei a absorver aquele mundo, aquele universo condominial, procurei me especializar e comecei a prestar serviço para empresas da área. Você já vinha de outro ramo, você não tinha nada a ver com condomínio. Não, gestora, administradora de uma empresa, no grupo há 23 anos. Eita, já é uma história e mudar completamente já é, né? Isso. E quais foram os desafios que você enfrentou no início de jornada? Porque o condomínio, gente, é uma empresa gigante, com diversos sócios, cada um com uma ideia diferente, cada um com um pensamento diferente, cultura, e acaba gerando muito conflito, porque tem uma quantidade gigantesca de pessoas dentro de um lugar só, e acaba que o gestor, ele é a ponta de tudo, então ele enfrenta todos os desafios. E quais foram esses que você enfrentou? Os anteriores, iniciais como subsíndica e primeiro também como síndica, são os mesmos de hoje. A dificuldade do ser humano é a pior de todas. Porque eles vão morar em um condomínio e não entendem que aquilo ali é uma coletividade. É uma casa dividida, é um rateio de despesas, é um rateio de obrigações e de cumprimento de regras. Então, fazer com que eles entendam que aquele lar não é só meu, é nosso, é o Isso. principal desafio. Que é entender o nosso, Uhum. né, o porquê é nosso e temos que cuidar. Então, isso é de grande valia, tanto o morador, eu falo muito sobre a questão dos moradores para que eles se envolvam, para que eles se enganjem mais na gestão do condomínio, ajudem, né, a gestão a trabalhar, a ter uma comunicação melhor, para que consigam ter, uma gestão melhor dentro do condomínio e o condomínio ele fique de excelência, né. Uhum. E Rose, o que é que lhe motivou a entrar nesse mundo doido que é o condomínio? Eh, a motivação, na verdade, surgiu, de desconfianças de como moradora, junto com Vitória. Vocês têm uma Nós história juntas, né, vocês juntas, começaram né juntas. começamos juntas, participando de assembleia, sendo secretária, sendo presidente de mesa, tentando entender a logística do condomínio, como deveria ser, na verdade, todo morador, né, participando da comissão de eventos, participando um pouco, mas tentando entender, tentando contribuir também nas gestões anteriores, tanto eu como ela, como outras pessoas dentro do condomínio. Foi aí que começou a surgir a semente, né, foi plantada aí. Até que, em uma determinada assembleia, a gente decidiu juntas. Vitória sugeriu que eu entrasse como subsíndica e ela entraria como síndica, porque a gente já desconfiava da situação do condomínio, e topei. Mas a gente não imaginava o que iríamos encontrar. A gente desconfiava, mas não tínhamos noção e nem a dimensão do que nós iríamos encontrar. Foi uma realidade bem complexa, né. Completamente diferente. Encontramos um condomínio com crime ambiental, respondendo por crime ambiental, com a VCB vencido há 5 anos e ninguém sabia da história. Um condomínio que não existia prestação de contas já há 6 anos, com dívida, ativa, com débitos na Coserna, inclusive com 6 dias, a gente já estava com a energia cortada, não foi cortada porque o advogado do condomínio eu É bom. segurei não, eu segurei o funcionário da Coserne para o advogado do condomínio pagar, emprestar o dinheiro para pagar. Olha, Assim, a gente pegou um caos, literalmente,
E até hoje tentamos colocar em dia. Eu saí da gestão, fiquei 1 ano, hoje eu sou conselheira fiscal, representante de bloco, mas, depois que eu entrei como subsíndica, já se passaram uns 3 anos e ainda tentamos colocar a casa em ordem, ainda o que ocorreu lá atrás teve o retrocesso foi tão grande, teve um problema tão gigante que ainda não está em ordem, ainda leva um tempo para ser colocado em ordem. E a participação do morador é tão importante nisso, sabe, de todos os moradores, porque se todo mundo tivesse o interesse que a gente teve lá atrás, de participar, de colaborar, de tentar entender a logística de um condomínio, como é que funciona, como é que eu posso fazer para ajudar, para auxiliar a gestão, mesmo que não participe como Na conselheiro gestão, né? fiscal na Mas gestão diretamente, mas indiretamente nas ele tomadas de decisão, ele porque o tem a morador toma a decisão. importância, sim, em assembleia, em participar, em tentar entender como é que tá as contas de condomínio, tentar entender, o que é que acontece dentro do condomínio, e o morador às vezes não quer nem aí, tá nem aí, ele só quer reclamar, né. Exatamente. Então, Surgiu dessa forma, né, infelizmente, essa é a realidade de diversos a condomínios, maioria. a maioria, e os moradores não têm noção da importância da participação deles na gestão, em ajudar a gestão do condomínio para fazer com que o lado dele eles fique mais organizado, fique tudo alinhado direitinho, não é isso? Então, pessoal, isso é o Siga Me Cash e hoje vamos explorar a comunicação e o como ela é importante para dentro do seu condomínio. Então, identifique, entenda essa importância e participe conosco. Vitória, o que o síndico faz? E quais, claro, são as suas atribuições dentro do condomínio? É. Para alguns, o síndico é babá, o síndico é responsável por tudo que acontece no condomínio, mas na verdade não é assim. O síndico é o gestor da empresa, o síndico é o responsável, ele é representativo e passivamente o condomínio. Então ele tem que manter a casa em ordem, mas como? Coordenando os funcionários, certo? Contratando empresas de qualidade, fazendo com que os serviços do condomínio aconteçam a contento. Agora, claro, tudo depende de deliberação. Sempre vai ter aquele ponto crucial, que é a participação do condômino em todas as decisões e a deliberação. Isso faz a total diferença. Então, o síndico é responsável por contratar, por manter em ordem o condomínio, por trabalhar, principalmente hoje em dia, nessas questões, a harmonia entre os condôminos. Essa mediação é um ponto forte que eu estou sempre trabalhando, certo? Infelizmente, a gente encontra uns relutantes que não querem, por motivos particulares, eles não querem entender, tá? Fica muito difícil. Mas, em sua maioria, quem sabe e conhece a vida condominial, eles procuram realmente absorver a necessidade do condomínio, eles procuram entender o condomínio e ver que o síndico, a função do síndico é muito, muito importante. É muito importante. Então, você morador, se você quer cuidar, quer ver seu lar bem cuidado, participe, que é de grande valia. Como síndico, quais os seus maiores desafios dentro do condomínio? É sobre a comunicação, sobre o prestador de serviço? Qual é a maior dificuldade como síndica que você enfrenta? Prestador de serviço, graças a Deus, eu não tenho esse problema, né? Natal tem prestador de serviço excelente, certo? Basta o síndico saber escolher, procurar Isso é saber importante, né? a Isso é uma empresa boa escolha dos prestadores de serviço. correta, que esteja habilitada, que esteja enquadrada para o serviço que você realmente quer fazer. Então, o maior desafio hoje do síndico, infelizmente, ainda são alguns condôminos, né? Infelizmente. Eu, graças a Deus, assim, 90% dos meus condomínios não tem esse problema. Mas, infelizmente, tem sempre aquele, né, que dá mais trabalho. Eu absorvi recentemente um condomínio que eu fiquei tão feliz em ver, não só em assembleia, como em reunião, 80, acho que uns 85% dos moradores participando. Esse condomínio fica em Ponta Negra e eu fiquei muito feliz, Que sabe, de legal. ver a comunidade. Eles se unem, eles participam, eles interagem dos problemas. Até um simples problema que aconteceu nessas últimas chuvas, eles estão lá no grupo, engajados e preocupados com o lar deles. E não falo só de valorização, não, porque influi sim na Claro, valorização do imóvel, claro. mas na harmonia entre eles. Isso é muito, muito, muito bonito. E eu fiquei, assim, encantada quando vi a postura desses condôminos. É um exemplo a ser É um tomado, exemplo né? a ser tomado. Porque a gente participa, como Sons de Casa, a gente participa de condomínios que tem 400, 500 unidades e na Assembleia tem 10, 20 pessoas. Isso. E a gente enxerga, meu Deus, um condomínio deste tamanho. Aqui temos 20 pessoas,
para poder votar, para poder escolher, porque a grande maioria dos moradores, eles criticam a escolha do síndico. O síndico faz atrás, porque o síndico ele faz a escolha, ele cota, ele escolhe os prestadores de serviço e apresenta para os moradores. Quem decide é o morador. Aí acaba que os moradores presentes decidem e os que não estão presentes criticam, apontam, jogam pedra. Nas deliberações, participação zero. Nos grupos de E acaba WhatsApp, os reclamando, né? cão-demônios, como chamam, né? Todo mundo aparece, mas na deliberação, zero participação, né? Então, E o que quem decide é quem vai para a Assembleia. daí Né? vem a Quem importância da participa. participação, né? Exatamente, Que de se envolver na exatamente. E gestão. um detalhe importante, né, que assim, não vou dizer raramente, não, que ultimamente está aparecendo mais. Às vezes, os moradores, eles não têm noção, certo? Aí, às vezes, querem colocar, e põe, e pode colocar sim. Às vezes, eles indicam empresa, tá? Não, mas é porque eu encontrei na internet. E não, porque eu encontrei, o meu amigo disse que era bom. Aí vai lá e coloca. E, claro, o síndico não pode proibir ninguém de colocar nenhuma Não, empresa claro. para fazer a Cotação. cotação. Aí, pronto, aconteceu em um condomínio que foi deliberado, não, porque eu já conheço, ele está fazendo um serviçozinho aqui, vamos colocar ele também, é mais barato, quase metade do valor. Problema. E por que é quase metade do valor? Muita gente não entende, né? Faz a Não, cotação, aí tem uma não. empresa vamos criar valores hipotéticos, mas um cobra 10 mil e outro vai lá e cobra 5. Por que tá se cobrando 10 e por que tá só se cobrando 5? Tem que se entender na escolha, né? Para poder fazer uma É, escolha certa e não isso. gerar dor de cabeça e nem demanda, não é isso? Uhum. E eu acho que o gestor condominial pode ajudar muito, pode auxiliar. O que é que Rose, o que é que você faz para ajudar o síndico nessas demandas? Quais são É, as atribuições? Como é que você faz a sua técnica de ajuda? o gestor condominial, ele é o braço direito do síndico. Ele é o que segura a pancada antes do síndico, né? Ele é quem trata de praticamente as demandas de urgência antes às vezes chega para o síndico já a resolução do problema, né? Como trabalhei já com ela, já fui gestora dela e sou gestora de outro condomínio, eu já chego para ele com a resolução. Fiz isso, agi dessa forma. Eu trabalho praticamente de domingo a domingo, né? Como eu falei para você hoje, eu levanto às 4 da manhã e estou ligado o tempo todo, É a guerreira, portaria. viu? 4 da manhã. Eu tenho uma equipe de quase 30 funcionários. Então, todo mundo, eu tenho que saber até quando tem queda de energia para poder acionar a Cosern. Estou na Cosern, teve dano elétrico, eu tenho que acionar a empresa de elevador. Eu sou preposta do síndico, então vou na Cosern, faço a solicitação de dano elétrico. O morador tem alguma solicitação de imagem, ele precisa de alguma reclamação mais grave, alguma solicitação mais urgente. Eu é quem faço os atendimentos, eu faço as vistorias de torre, eu faço vistoria de elevador, eu faço pedido de material. A questão, hoje eu tenho, com Vitória eu não tive isso, mas hoje eu já tenho o conforto de ter um administrativo financeiro, eu já faço só o acompanhamento, mas na época de Vitória, o financeiro quem fazia era eu. E é bom porque eu sei como se faz o financeiro, então eu trato diretamente também com a administradora. Eu faço, hoje, como conselheira fiscal, eu fiscalizo o meu livro contábil do condomínio que eu moro tranquilamente. Mas, assim, eu consigo segurar a pancada antes de chegar nela. Né? Eu já chego Consegue para ela, absorver. eu absorvo e resolvo. Só levo para ela quando eu não consigo resolver. Vitória, não consegui resolver, me ajuda. Aí é que eu levo para ela. Então, o gestor condominial é esse. Ele é o que segura a pancada antes de chegar nela. Para que ela não fique sobrecarregada, porque já tem tanta demanda, já tem tanta coisa para ela, que a função do gestor condominial é essa. Realmente é de segurar a pancada antes de chegar nela. É de gerir o condomínio de forma mais organizacional, junto com a administradora, junto com os terceirizados, junto com as vistorias que têm que ser executadas todos os dias, cronograma de limpeza, cronograma de manutenção, fazer todos os acompanhamentos, mas antes de chegar nela.
Mas para isso tem que ter muita vontade, tem que ter muito jogo de cintura, Disposição, tem porque disposição. é um trabalho, é uma mão de obra. E comunicação, que o que é mais importante dentro da área condominial É é a comunicação. né? Morador, ele gosta de ser ouvido. Ele tem a necessidade de ser ouvido. E o que eu tenho aprendido durante todo esse tempo nessa área condominial, que é pouco, não é muito tempo. A gente pensa que é muito, mas não é, e todos os dias a gente aprende. Todos os dias a gente aprende algo novo. É a questão do cuidado. O morador quer ser cuidado. Muita gente carente, muita gente. A pandemia mexeu muito com as pessoas. Mexeu, isso é verdade. Então, o morador, ele muitas vezes vai na administração só para ser ouvido, só para ser atendido. O barulho de rede, às vezes para a gente possa ser que não seja nada, mas para o morador é muita coisa. Então, atenda aquele morador, ouve aquele morador, leva até para o síndico aquela demanda, deixa ele ciente de tudo que está acontecendo no condomínio, para que ele não seja o último a saber. Mesmo que você tenha resolvido a situação, leva para o síndico. Olha, Vitória, aconteceu isso durante o dia. Faz um relatório final durante o dia, o que foi que ocorreu, para que ela fique ciente do que ocorreu durante o dia. Para quando o morador, algum dia, chegar para ela, você está sabendo o que aconteceu no bloco tal, na torre tal? Não, eu sei sim, a gerente me passou. Então, para que ela não seja a última a saber, mesmo que já tenha sido resolvido, mas que ela fique ciente, né? Porque ela é responsável pelo condomínio. Mas o gerente condominial, mesmo que tenha sido resolvido, tem que repassar para ela, né? E essa questão da comunicação é importante, tanto com o síndico como com o morador, né? Claro, nem todos os síndicos, nem todos os condomínios têm o privilégio de ter um gestor condominial. E para esses, usando, claro, sua expertise, dê uma dica para o pessoal de como organizar essas demandas para conseguir gerir o condomínio sem ter a necessidade, ou talvez muitas vezes não tem condição financeira, o condomínio ele não tem caixa para contratar um gestor condominial. Quais as dicas você dá de organização de demanda? Normalmente é síndico orgânico, né? São condomínios menores. Quais são essas dicas? Uma dica de ouro você consegue dar para que essas pessoas consigam ter uma gestão, uma organização igual a sua? Se não tem um gerente, ele tem um zelador. E que sejam pessoas proativas. Sempre na equipe, a proatividade fala mais alto, né? Tem aquele zelador proativo. Não estou falando de acúmulo de função. Eu estou falando de proatividade. Que isso é uma preocupação, né? Porque tem muita gente assim, que acha que... Você não vai pegar um zelador para fazer a parte administrativa. São coisas distintas. Hoje, por exemplo, eu sou uma gestora condominial diferenciada. Eu não sou orgânica. Eu posso prestar serviço para 20 condomínios. Eu trabalho como MEI. Contrate um profissional que possa dar 4 horas no seu condomínio. Faça um cronograma, monte um cronograma de limpeza, de organização, de manutenções, de vistorias no seu condomínio. É um condomínio vertical, é um condomínio horizontal? Para que uma pessoa possa fazer uma vistoria semanal, uma vez por semana, 2 vezes por semana, que você não tenha um contrato fixo com aquela pessoa, faz um contrato de assessoria, por exemplo, né? Existem inúmeras pessoas que trabalham no mercado, e eu trabalho dessa forma no Green Life. Mas hoje eu trabalho com uma quantidade de horas X no Green Life Morro Gouveia. E como eu, existem milhares de pessoas que também trabalham Para quem não tem condições. Porque, mas infelizmente, a realidade é o que acontece. Muito por falta da própria gestão ou falta de conhecimento. Porque para conseguir ter uma boa gestão, é necessário conhecimento. E não vou generalizar, claro, existe muito síndico orgânico que entrou como vocês entraram, de gaiato no navio, entrou pela necessidade, porque estava vendo o condomínio entrar numa furada, entrar numa areia movediça, e ele teve a boa vontade de gerir aquele condomínio. Não sabendo ele que o condomínio é uma empresa gigante que precisa de muita atenção e de muito trabalho. E acaba que nos cálculos da taxa de condomínio, né, no início do ano sempre tem, né, e acaba que não sabe fazer bem esses cálculos para a previsão orçamentária, para que sobre dinheiro, para que tenha dinheiro para que eles consigam fazer isso. Na verdade, não é sobrar, é o ter o necessário. E muitos não têm. A maioria das administradoras,
As administradoras, porque todo condomínio tem sua administradora, ele não pode trabalhar sem a administradora. A Sim, administradora claro. também auxilia. Ela auxilia, sim. As que eu conheço auxilia nessa parte também de organograma junto com o condomínio, né? Tem Compacta, Atenas, Resende, essas São as diversas. administradoras são diversas. Elas também auxiliam o síndico, até porque elas levam o nome dessas administradoras, os condomínios levam também. E hoje, no mercado condominial do Rio Grande do Norte, ele tem crescido. Tem. Existe a rede de síndicas do Rio Grande do Norte, que promovem vários cursos. Inclusive, empresas de Recife, João Pessoa, promovem cursos também. E o síndico e toda essa parte que gera a gestão condominial, eles promovem cursos gratuitos, o Ecosila. É importante que se você não tem uma equipe, o síndico vai ter que Sim, executar esse é serviço. necessário ganhar conhecimento, E né? isso, o tempo Uhum. inteiro. A gente faz o curso o tempo inteiro, né, Não, a Vitória? Vitória eu vejo muito, ela vive fazendo o curso e sempre eu já conheço a Vitória É, de outros carnavais, né? A gente já trabalha em parceria há algum a tempo. gente precisou ir para Recife fazer curso de síndico, porque Natal não tinha. A gente viajou, não foi, Vitória? Para esse síndico inexperiente, Vitória, qual o Uhum. curso assim que você precisa fazer, é necessário fazer? Olha, O que é que você acha? eu indico o Town Square de São Paulo. É um curso que você faz. Embora não tenha aqui em Natal, não possa ser feito presencial, eu fiz online. Dos 5, foi o melhor que eu fiz. Por quê? Porque ele é como se fosse um Enem. Você tem todas as aulas como se fosse uma pós-graduação, uma graduação E faz online, remoto? Dá para fazer remoto? faz remoto, tá? Sim. Então você tem todos os módulos, desde quando você abrir uma empresa, saber qual enquadramento que você quer iniciar, aonde você quer chegar, você faz departamento pessoal, você faz gestão, você faz direito condominial e trabalha sobre conflitos, sem contar outros bônus que ele tem no curso. E No o final, investimento? você faz uma prova, que é como se fosse um Enem. Você tem uma Para quantidade X de questões e horas para poder receber esse certificado. Então, para mim, esse foi o melhor curso que eu fiz, tá? Que abrangeu todas as áreas. O investimento, na época que eu fiz, foi em 2023, foi cerca de R$ 1.000. É um investimento razoavelmente baixo. É. Razoavelmente, para a gente levar em consideração os que a gente faz, né? Que eu já fiz 2 em Recife, e que você coloca o valor do curso, né? Mais a estadia, mais o translado, mesma coisa. Mesma coisa. E Não, só são 2 e dias. além, claro, dos eventos, né? Aqui tem Isso. muitos eventos, os eventos Isso. menores ou até mesmo os grandes, que tem muitas palestras que são E enriquecedoras, né? Que traz, gratuitas. e são É. gratuitas, né? Gratuitas. Sábado, Isso. fiz um agora, bem interessante, o segundo encontro, né? Promovido pela EPI, Universo do EPI, e foi bem interessante, porque trata de um assunto que, para a maioria dos síndicos, há um tabu ainda que não é se trabalhado e que se vê muita causa judicial por causa disso. Falta de EPI. SST, Saúde e Segurança do Trabalhador. Eles abordaram temas importantíssimos. E lá eu vi o quê? Eu vi três representantes condominiais. Os demais são de empresas formais, Isso. de supermercados, de empresas de porte, de clínicas lá. Mas condominiais eu vi apenas 3. Entendi. É, de fato, em alguns casos a falta de interesse. Mas a minha função, né, a função disso aqui é levar esse tipo de informação e mostrar a grande importância. Muda. A vida do morador, a vida do síndico muda, porque você consegue, né, você adquire uma expertise em lidar com as questões da gestão, em lidar com a comunicação com o morador. E uma pergunta que eu vou fazer agora é como você lida com as questões do grupo de WhatsApp, com a comunicação com os moradores, porque tem, né, tem Tem. e-mail, mas o mais polêmico é grupo de WhatsApp. Sempre. Infelizmente, o grupo do WhatsApp é o grande problema dos condomínios e que os condôminos em si ainda não enxergaram esse problema, que é gigante. Por quê? Esse grupo de WhatsApp, dependendo de como se usa também, porque eu tenho condomínios que o grupo de WhatsApp é na tranquilidade. É simplesmente para discutir algumas deliberações e para informar alguns procedimentos que, uma lâmpada queimou aqui, meu vizinho, resolve isso aqui para mim. Mas tem condomínio que eles utilizam para expor morador, certo? Para tentar denigrir a imagem de um síndico, certo? E hoje estão sendo responsabilizados por causa disso, uma ação não é barata. Não, não. Eles não veem que o grupo do WhatsApp em si, quando não é bem utilizado, eles simplesmente estão desvalorizando o bem do seu imóvel, porque quem está naquele grupo diz, eu não quero morar naquele condomínio, não. Olha o tipo de gente que tem lá.
Segundo, tirar a harmonia. Porque na hora que você expõe o seu vizinho, você está arrumando inimizade com o seu vizinho. Entendeu? Então, é uma questão que hoje em dia, É infelizmente, problemático. é problemática. A gente foi em cursos já em outros estados falando sobre o bloqueio, para se usar comunidade e não grupo aberto. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm necessidade de estar nesses conflitos. Expondo, tá no De conflito. expor e se expor. Porque, infelizmente, alguns que estão lá se expondo e fazendo esse tipo de exposição são mal vistos pelas outras pessoas. Que outros, quando não estão no grupo, vêm só no síndico. Síndico, Vitória, cancela aquela pessoa. Ele tira, tá tumultuando. Só ela fica comunicando no grupo. Só essa pessoa fica prejudicando o coletivo. Digo, olha, mas é um grupo aberto de vocês. Eu não posso fazer isso. Infelizmente, se vocês não querem entrar no debate, deixem falando só. Ignore. Vai chegar uma hora que não é possível que essa pessoa não vai cansar e não vai entender, porque o condomínio em si, ele tem que entender que todos estão no mesmo barco. É verdade. Que na hora que afundar, não vai afundar só Afunda para todo aquele que mundo. está lá, aquele suicida que está tentando denegrir a imagem do condomínio, que está tentando prejudicar a qualidade de vida do condomínio. Não, vai para todos. E o que é que você, dentro do conhecimento e os cursos que você fez, qual a técnica? O que é que você usa para poder ajudar nessa questão? Porque eu acho que isso é um problema universal, né? Grande maioria dos condomínios tem esse problema em relação aos grupos, aos meios de comunicação dentro do condomínio. E qual a solução? Se existe. Olha, eu tenho dos condomínios da minha empresa hoje, digamos que eu tenho 10%, que são exatamente 2 condomínios com esse problema, tá? De grupo de WhatsApp. Um já quase sanado, o outro ainda persistente em alguns aspectos. Então, eu tenho uma comunidade aberta, eu fiz uma comunidade, aliás, uma comunidade fechada. Na comunidade, quem estiver em qualquer um dos grupos do condomínio vai receber mensagem dessa comunidade. É tanto que a comunidade, digamos que tenha 1.000 pessoas e no grupo só tenha 200. Entendeu? Por quê? O pessoal prefere ficar na comunidade, porque está cansado daquele bate-boca do grupo, daquele desgaste. Eu recebo pessoas me ligando. Vitória, tem pessoa aqui postando coisas o dia todo, toda hora, toda hora, toda hora. Meu celular está enchendo. Digo, infelizmente, eu não tenho Então, a solução seria a uma criar comunidade. uma comunidade. Sim. Se você tem um grupo só, uma torre só, tranquilo. Mas quando você tem condomínios com várias torres, deixe um grupo para cada torre, para se trabalhar os assuntos daquela torre, e crie uma comunidade. E nessa comunidade, ele absorve todos os grupos, independente. Entrou e saiu, ele está lá. Eu não quero receber comunidade. Saiu, mas se estiver no grupo, ele vai receber da comunidade. Então, ele é 100% eficaz. Então, a comunidade seria uma ótima opção para... Isso. E só o síndico transmite. Então, ninguém pode dizer que não recebeu uma comunicação formal, porque está lá na comunidade. Vai e-mail, vai... E-mail eu já mando direto, Já é pela sempre. administradora. Isso. A administradora, ela já tem esse papel, desde que também o síndico alimenta. Porque, infelizmente, algumas administradoras são atacadas por falta de obrigação do síndico. O síndico compra, o síndico paga, o síndico tem que expor. E eu gosto de manter a transparência total. Meus condomínios, além do grupo do conselho, o conselho tem ciência de cada passo que eu dou. Todo o conselho Sim, fiscal. isso é importante, né? Para Isso. a transparência. E eu faço um trabalho. Eu criei em 2023 um café com a síndica, onde eu levo a cafeteira, eu levo café, e eu trago esses conselheiros, e morador também, se quiser. Eu ensino eles a fazer a leitura do livro. Eu pego o livro lá e faço uma conciliação de banco. Você tem extrato bancário na sua conta em casa? Tem. Pronto, você confere, né? Tudo que você gasta, pronto, o condomínio é do mesmo jeito. Então, eu confiro o extrato bancário com o demonstrativo enviado pela administradora, e em seguida, com cada despesa. E assim você consegue transparecer mais, deixar mais isso. claro. Rose, você já enfrentou algum desafio, algum problema por falta de comunicação ou conflito na comunicação com os moradores? Já. E como é que você resolveu? Judicialmente. Judicialmente? Sim, judicialmente. Recentemente também, né? Inclusive tá na justiça. Tem uma audiência agora, dia 10 de abril. Eita, pensa, né? É pesado. É pesado. É Tudo isso por pesado. falta de comunicação, por Sim. falha na comunicação? Não foi falha na comunicação, mas a interpretação do morador, né? Ele não viu a comunicação de uma determinada situação e ele achou que não tinha sido comunicado e tomou a medida extrema de vir me agredir na administração. E, gente, isso é sério. É sério. E isso acontece, isso é mais comum do que se imagina. sim. Isso acontecer. É sim. E eu tive que tomar, o condomínio tomou... Nesse caso, é claro, tem que Sim, se tomar essa sim, decisão.
Sim. E as pessoas têm que entender que condomínio não é terra sem lei. Existe um código civil que rege a área condominial, tanto trabalhista como condôminos, né? Por isso a importância do condomínio, como a área que rege os funcionários, a CCT que todo ano sai. É importante o síndico levar as informações para os condôminos, é importante os condôminos respeitar a equipe administrativa do condomínio. Não é Buscar simplesmente conhecer mais para entender, né? Porque buscar é conhecer mais falta de mais também conhecimento que fica. os prazos que a administração tem para fazer as informações de detetização, limpeza de pórtico e as pessoas conflituosas também. E essa pessoa que tentou me agredir dentro do condomínio, sempre tratei ela de uma educação maravilhosa, sempre cuidei dos meus condôminos, que eu trato como se fossem pessoas minhas, e ela confundiu educação com liberdade. E no dia em que eu coloquei-a no lugar que eu coloquei, ela se sentiu no direito de vir me agredir. Não me agrediu porque o síndico e o Honda Isso segurou. é sério, é um assunto sério. Então, eu tive que parar em delegacia, tive que entrar com processo judicial. E tem que tomar as medidas cabíveis, porque assim, não é terra sem lei, É né? verdade. Então, por conta de uma comunicação que ela não visualizou no aplicativo, não visualizou no elevador, porque ela usa escada, e eu não tenho como fazer, e ela não visualizou no grupo da torre. Então, Acabou gerando todo esse acabou conflito. gerando Então todo esse conflito. complexo. Na verdade, Demais. o morador ele tem que entender e acompanhar, porque muitas Isso, vezes é descaso, ou às vezes pela correria acaba não prestando atenção nos avisos do condomínio. E isso, é de suma importância esse acompanhamento, né? isso. Rose, quais as ferramentas de comunicação você usa para falar, para você se comunicar com os moradores? Informativos. Sim, A gente faz o lançamento nos aplicativos, são 2 que utilizamos no condomínio, elevadores, sim. murais, WhatsApp. No WhatsApp eu coloco nos status, em todos os telefones da administração, e replicamos, cada torre tem um subsíndico Sim. no condomínio, então cada subsíndico é responsável por replicar na torre. Então, quanto maior Isso número. no caso do seu condomínio, né? Lá do condomínio. Então, a gente replica o maior número de vezes possível. E também tem a televisão do Do elevador. elevador. Isso. Além do papel físico, dentro do elevador, tem a Aí TV tem do a elevador. TV. A tecnologia tem ajudado muito, né? Demais, Vocês demais. conhecem alguma dica para dar para o pessoal? Quais as tecnologias ajudam nesses avisos? Olha, isso vai depender muito do condomínio, da estrutura do condomínio. Tem condomínios que não têm elevadores. Tem condomínios que são residenciais de casa, de pequeno porte. Tem residenciais gigantescos. Então, eu tenho do menor de 13 ao maior de 436. Então, as ferramentas padrão que vai atingir todos é a administradora, que é o meio que os moradores têm que se atentar e ter responsabilidade de olhar a sua caixa de e-mail e ou o aplicativo baixar. Porque esse é o meio O formal aplicativo e da legal. administradora. Isso. Todo administrador tem um aplicativo e os condôminos têm um aplicativo. Só que, infelizmente, eles não baixam, não usam e não abrem e-mail. Esses são os 2 formais que todos os condomínios vão ter, tá? Agora, tem condomínios que a gente tem uma quantidade maior de meios de comunicação. Por exemplo, as televisões, os elevadores, eu tenho condomínios que tem lá para avisar. Então, nos elevadores tem também um informativo. Alguns informativos a gente coloca, nem todos, porque não é interessante colocar determinados avisos. Tem condomínio que nem quer que coloque edital de assembleia, por exemplo, para discutir determinados assuntos, para que os visitantes vejam que entrem no elevador e estejam vendo problema de condomínio. Então, tem condomínio que não permite isso. Eles prezam mesmo pela reputação do condomínio. E como não você querem. decide quais ferramentas? É nesses casos de... De acordo com o perfil e padrão do condomínio. Tá? Porque também tem a questão da importância de cada Isso. aviso para a assembleia, Sim, para com algum aviso da área certeza. comum. Com Você, certeza. como é que você faz como é que você toma essa decisão? Como é que você consegue mediar e escolher a melhor forma de comunicar? Bom, melhor forma de comunicar, como eu já falei, é a padrão, que é só quem vai receber é o devido proprietário, que é o responsável pela unidade. Sim, Então, sim. ele recebe via aplicativo e via e-mail. Esse é primordial e não pode faltar.
Nos demais condomínios, a depender também do perfil, né, são colocados os avisos, tanto na televisão dos elevadores, bem como nos murais de condomínio, certo? Um mural específico na entrada e porta. Quando tem um número grande de unidades, a gente utiliza, né, e quando permitem o condomínio, através do conselho, publicação através dos meios de WhatsApp Sim, e, sim. claro, sem problema algum, a comunidade, onde tem condomínios que só participam os proprietários. Inquilinos, eles não permitem participar porque são discussões que são deliberadas apenas por eles. Então, assim, quando a gente volta ao contexto, tudo depende do perfil do condomínio. Entendi. E falando sobre dicas práticas, em casos reais, Rose, qual as melhores práticas você enxerga como essencial para uma boa gestão dentro do condomínio? Dicas práticas. Sim. Viver a realidade do condomínio, sair da administração e para em É loco, viver o viver o condomínio. condomínio, entendeu? Tirar o salto, colocar o tênis e fazer as vistorias do condomínio, é, buscar mesmo, entrar na manutenção, ver o que está faltando, olhar. Eu vivi até aniversário meu dentro da ETE, que é a estação de tratamento, né, Vitória? A gente aprendeu, inclusive, como é que se faz a análise do efluente, buscar exatamente a realidade do condomínio, viver na prática o que é que o meu condomínio faz, o que é que o meu condomínio precisa, né? Ver como é que está a limpeza dos extintores, corrimão, como é que está o estacionamento. Acompanhar de fato o que Acompanhar é de fato, gestão. exatamente. Até porque como é que eu vou determinar limpeza, uma varrição em determinada área, se eu não estou lá para ver? Como é que eu vou ver, como é que eu vou determinar uma limpeza de uma determinada região da minha... um piscineiro, como é que eu vou acompanhar, vá ali limpar a piscina, montar um cronograma de limpeza se eu não vejo como é que ele está limpando Mas não acaba não direito? acompanhando. Porque tem Não. muito gestor, gente, acontece. Bastante gestores, eles são da administração. Ele vem, quando é morador, desce do apartamento, vai da Uhum. sua casa para a administração e depois volta. Quando é síndico profissional, isso se aplica a alguns que também faz a mesma coisa. Os bons, quem se predispõe a ser síndico, a ser gestor condominial, tem suas atribuições, tem suas responsabilidades, e para fazer com que de fato o trabalho seja feito, é a mesma, o que se aplica dentro de empresa. Condomínio é quase uma empresa, na verdade, É tem uma empresa sem CNPJ. fins lucrativos, né? Exatamente. Então, O gato só engorda com os olhos do dono, porque é, de fato É. acompanha, né? eu Mas nem aviso quando vou fazer vistoria, né? Eu passo mais tempo fora da administração do que dentro. E dentro também, né? Quando eu tô dentro da administração, eu tô atendendo o morador. Mas assim, e eu tenho um supervisor de limpeza. Mas ontem eu estava em casa quando um porteiro de uma das minhas portarias disse: Dona Rose, a senhora pode vir aqui amanhã na portaria da P3, que a gente tem uns códigos. Eu digo: amanhã eu vou. Não se preocupe. Aí hoje amanheci o dia na P3. Aí quando o supervisor de limpeza chegou hoje de manhã, eu cheguei primeiro do que ele disse: Dona Rose, a senhora que eu disse: já estou aqui, vamos conversar baixinho. Assim, tem que estar em loco. E esses ajustes são essenciais. É. Quando você deixa muito Não, livre, acaba que não. e assim, como eu tenho uma equipe masculina, eu não tenho mulheres, a única mulher sou eu. O que é que eu encontro de dificuldade? Homens só olham para o chão. Eles não olham para cima, eles não olham teia de aranha, eles têm essa Isso na dificuldade questão da limpeza. da limpeza. Porque como eu tenho um condomínio muito extenso e é um serviço muito braçal, eu prefiro uma equipe masculina. Então, os detalhes, quem tem que sinalizar sou eu. Então, eu vou lá, monto o cronograma e os detalhes eu vou ajustando com eles, né? Então, eu tenho uma equipe 100% masculina, de jardinagem, de limpeza e manutenção e portaria. Então, essa é a importância, né, do acompanhamento, de Isso. viver de Viver fato, de principalmente fato. na questão da gestão, Isso. viver o condomínio. Agora, os mas- moradores me ajudam bastante. Isso é porque importante, né? demais. Eu tenho uma gestão participativa gigantesca, porque como eu não posso estar em todos os Repliquem, lugares gente, façam isso no seu os condomínio. moradores ajudem a gestão, sejam participativos, porque isso ajuda demais o condomínio de vocês.
Não pensem que eles se virem. Não, o condomínio é de vocês, pertencem a vocês e nós trabalhamos para vocês. Então, cada vez que o condomínio melhora, melhora para vocês. Então, essa ajuda importantíssima, porque muitas vezes ninguém está o tempo todo em todos os lugares. E Exatamente. quanto maior o condomínio, Mais a mais difícil dificuldade. fica. Vitória, ela administra É. alguns. E falando sobre convivência, o que é que você faz dentro dos condomínios para melhorar a convivência, né, entre você, síndica, junto com os moradores, para aumentar a confiança na sua gestão? Eu procuro ouvi-los. Eu procuro sempre chamá-los à administração. Eu convido sempre os moradores. Venham à gestão. Procure entender como funciona o seu condomínio. Procure receber não só aquele boleto mensal que tem as despesas de condomínio. Procure lá verificar cada um deles. Isso é uma dica de ouro, viu, Direto gente? com o síndico. Procure entender a realidade do seu condomínio. Porque o síndico de um condomínio, ele é o CEO, como de qualquer outra empresa. Sim, sim. Ele não está lá para trabalhar o operacional. Existe uma equipe que, dependendo do porte do condomínio, tem uma gestora, como Rose, ele tem um auxiliar de manutenção, ele tem um zelador, ele tem ronda, certo? Ele tem vigias, ele tem os ASGs do condomínio, ele tem jardineiro, ele tem um leque de funcionários que dão suporte ao síndico. Então, não tem... eu não admito, assim, quando o síndico diz, eu não tenho como estar em todos os lugares. Realmente, o CEO da empresa também não está lá em cada local de operação. Mas ele tem, e ele é um líder, e ele tem que liderar. Um líder, ele transforma e gera outros líderes. Claro. Então, eu não consigo estar em 20 condomínios, mas tudo que acontece no condomínio, a equipe me passa. Às vezes não consigo, eu faço os agendamentos, as obras de grande porte eu estou lá acompanhando, as negociações eu estou sempre lá, faço os meus agendamentos, faço os meus horários, estou presente. E o que acontece, seja lá o que for, até de madrugada, quando a Marquise liga para mim de 4 horas da manhã para resolver a situação, porque Isso um é ser porteiro, um Isso é porteiro ser não síndico. abriu, aí eu vou lá tá trabalhando com isso, resolvendo isso. Mas, ou seja, tem alguém lá olhando e falando para mim e me dando um feedback, mandando foto, manda vídeo, diz, tô começando a iniciar a obra, tá acontecendo isso. Então, Isso é isso essencial, porque de fato trabalhar seus liderados. trabalhar exatamente. E vamos falar sobre casos de sucesso. Tem algum episódio que você queira compartilhar com os nossos espectadores, com os síndicos, moradores, gestores, sobre o quão a comunicação fez a diferença em algum episódio que você tenha passado? O quão foi bom, o quão foi importante? A comunicação, Sim. sim, teve episódio, pronto, no condomínio, onde iniciamos juntas, né, nosso primeiro ano de gestão, né, eu, depois de 12 anos estudando a área, entrei como síndica do condomínio, e o impacto inicial foi muito grande, a rejeição da gestão a tentar mostrar que o condomínio precisava fazer um tratamento de fachada, precisava se adequar às realidades legais do condomínio, a ter as formalidades devidas que um condomínio precisa ter. E esse foi um impacto muito grande, porque eles desconfiavam, eles não acreditavam. Eu cheguei a receber pessoas na minha casa, um casal, né, que inclusive falou comigo semana passada, era quase meia-noite, porque eles trabalhavam tarde, e chegaram no condomínio. Vitória, eu não tenho como, mas eu não existe isso, eu não acredito nisso. Eu disse, quando você pode vir na minha casa? Eu lhe recebo. Não, mas eu trabalho. Quando você pode? Aí ela disse, tal hora. Aí eu disse, pode vir. Eles saíram lá cerca de quase 1 hora da manhã e verificaram todas as prestações, verificaram cada comunicação que eu tive com esses representantes, né, as empresas que estavam me cobrando o condomínio, a dificuldade que eu estava tendo, o problema que existia no condomínio grave, que inclusive era vazamento de gás. Então, ele conseguiu absorver. Com isso, eu fui ganhando força dentro do condomínio. Então, cada vez mais proprietários que tem lá apenas como investimento, como também moradores, começaram a estar lá, batendo na minha porta. E era Essa no final de disponibilidade semana. em solucionar o Isso, problema, né? Em ter sim. uma boa comunicação. E eu sou uma síndica que, assim, eu não tenho problema de atender com nenhum horário. Certo? A gente tem os horários, claro. Eu só peço que a pessoa tenha a paciência de, quando eu não puder responder naquela hora, que eu responder depois. Eu não deixo nenhum. Meu celular chega, tem lá. Não lidas. Então, todos os dias eu finalizo todas as mensagens. Atendo as ligações, retorno todas. E não tenho problema com o horário. Porque eu sei que tem pessoas que trabalham durante o dia, certo? E só estão disponíveis à noite. Ou pessoas que também trabalham na madrugada e durante o dia às vezes estão dormindo, tem plantonistas. Eu entendo isso.
Então, não deixa de dar nenhum retorno, certo? Tenho essa A comunicação, disponibilidade, né? tenho essa Independente da disponibilidade, correria, já me você disponibilizei consegue. até final de semana, só que infelizmente tem pessoas que falam, mas não vão em busca da realidade. E eu quero que essas pessoas, gente, quando tem qualquer dificuldade, seja em qualquer condomínio, venha. E isso é um dos pontos fortes que eu tenho, não só nos meus condomínios. Eu sou contratada para montar prestações de contas, previsão orçamentária, que é outra dificuldade assim, de manter o condomínio em dia, é porque tem despesas que ele gasta no dia a dia. Como, por exemplo, EPI, mas não Não se bota vê na colocar previsão. EPI, não se vê colocar SST nas previsões orçamentárias, Isso, fardamento. isso é de grande importância ter uma Isso, boa previsão Isso, orçamentária para que você consiga ter isso. um saldo saudável dentro do condomínio, para que tenha um Isso, caixa saudável, não é isso? isso. Então, eu faço dos meus e ainda sou contratada para apresentar essas prestações, para promover isso e para trabalhar diálogo, mediação entre alguns Isso é importante. conflitos. Eu já fui a reuniões de condomínio entre moradores de síndico para apresentar a prestação de contas que ele não conseguia fazer a leitura e tinha muita dúvida, mas coisas simples que facilmente eu consegui resolver. A importância do diálogo, da A paciência. comunicação assertiva. Isso, E a palavra é a essa, a gente comunicação na nossa assertiva. primeira gestão, o que nos alavancou foi a comunicação. Porque o antigo gestor estava há 6 anos, 7 anos, não lembro, e respondíamos por processos judiciais, inclusive por crime ambiental, e o condomínio não tinha ciência. E uma das funções do síndico é dar ciência aos condôminos do que ocorre no condomínio, de ações judiciais e tudo. E ele não deu. Então, quando eu entrei com Vitória e quando a gente começou a comunicar aos moradores a situação do condomínio, quando a gente começou a comunicar tudo que a gente fez foi fotografado, foi documentado. E passávamos, não era, Vitória? Eu fotografava tudo, a gente documentou tudo e começamos a mostrar a realidade ao morador. Isso foi comunicação. As pessoas viam e não queriam acreditar naquilo e no fim acreditaram porque estava documentado. E isso é um ponto super importante em ser observado. Você, morador, que quer entender quem é seu condomínio, não é apenas sobre vou falar apenas entre aspas, porque é um ponto muito importante, sobre a gestão do condomínio, mas sobre o seu apartamento. O que é que está acontecendo hoje? O mercado imobiliário, quando as pessoas vão comprar um apartamento, ele puxa as certidões negativas do condomínio. Se seu apartamento vale 300 mil reais, mas seu condomínio tem uma causa na justiça de 1 milhão de reais, esse valor vai ser rateado sobre os moradores. Isso. Então, se seu apartamento vale 300, ele só vai valer 200 mil porque tem problema. Você acha que vão comprar? Não vão, porque esse condomínio está lotado de problema. Então, acompanhem, fiscalizem, para de fato vocês tenham um respaldo sobre o condomínio. Se vocês não fizerem isso, vão deixar na mão de quem possa ser que esteja fazendo um bom trabalho, como também não esteja, que no caso de vocês, estava fazendo um péssimo trabalho, o apartamento está cada vez mais valorizando, e se deixasse virar uma bola de neve até o ponto de perder, que acontece de um sorteio, né, para quem paga, para quem vai... É uma benção. Então, Eu tive recentemente 5, viu, em leilão. É Sim, complicado. Então, E a gente pegou assim, e a comunicação para a gente foi essencial, porque saímos do total obscuro, a gente não sabia de nada, inclusive nós como gestores, quando a gente entrou, é não cobrar a sabíamos. transparência, né, dos gestores, dos E moradores. acabou que a comunicação apareceu, surgiu, né? Mesmo que ruim, que foi com notícias ruins, mas foi a Mas comunicação, apareceu e surgiu. buscou as soluções. O mais Exato. importante é E isso. até hoje, uma das características da gestão é comunicação. Essencial. E você, Rose, como gestora, qual dica você dá para os gestores, para os síndicos fazerem uma boa gestão e ter um bom relacionamento com os moradores? Primeiro, uma equipe dinâmica, tentar montar uma equipe proativa. Se a equipe não for proativa, vai prejudicar toda a gestão, sabe? Mesmo que o síndico, a equipe tem que trabalhar alinhado com o síndico, ele tem que pensar da mesma forma, porque quando a gente pensa diferente, eu sempre conversei isso com Vitória, a gente tem que estar bem alinhado. Se a equipe não tiver alinhado com o síndico, eu já vi síndico ser destituído por conta da equipe ruim.
a equipe engoliu o síndico. Então, a equipe tem que estar alinhado com o síndico, sabe? O sucesso do síndico também depende da sua equipe. Se a equipe for proativa, se a equipe for dinâmica, o sucesso vai ser top, assim, tudo vai fluir, por mais que tenha dificuldades. Como tudo, né? Tudo existe Eles vão se dificuldade. fortalecer. E a comunicação também, porque com tudo isso fortalecido, a gente consegue, mesmo trazendo uma oposição, porque assim, condomínio tem muita política. Não, tudo, Mesmo né? que a gente fale que não tem, mas tem situação, tem oposição, tem gente querendo assumir, tem gente. Existe essa confusão ainda muito na área condominial. Mas se você conseguir fazer uma boa gestão, você vai conseguir ter esse domínio. Porque até a oposição vai aceitar a sua boa gestão. Entendo. Então, Que vai enxergar, né? enxerga, Que de sim. fato as coisas estão acontecendo de Enxerga forma porque eu correta. já vivi isso e vivo isso, né? Eu consigo, eu enxergo isso numa situação atual agora. Então, é uma equipe proativa. O síndico tem muito isso, de montar a sua equipe proativa e estar também dentro do condomínio. Também não é só estar ali de fachada e a equipe que se vire, não. O síndico tem que estar de dentro também, tem que estar atuante, tem que estar ciente do que está acontecendo no condomínio. Não é só estrelismo, não. É prática, é transpiração de equipe e de síndico. Não é uma profissão estrela, é uma profissão suada. Isso é verdade. E que pra gente encerrar, qual a visão, Rose e Vitória, vocês têm sobre o mercado condominial e o que podemos esperar daqui para os próximos anos? Crescimento. Eu vejo crescimento. E eu espero crescimento, porque eu sinto falta disso aqui em Natal. A gente vai terça-feira para Recife novamente, a gente vai João Pessoa. Quando a gente sai daqui para outros estados, a gente vê que a coisa lá está muito maior do que aqui. Eu sinto Claro. falta disso aqui em Natal. Os eventos daqui em Natal tá muito a área condominial de Natal é gigante, porque não é só condomínios residenciais, comerciais, shoppings. Existe uma gama muito grande e quando a gente vai para os eventos de Natal, parece que não há uma mobilização tão grande. Entende? E eu acho que Natal tem um potencial enorme de crescer na área condominial. Claro. Eu sinto essa falta. Quando a gente vai para Recife, vai para. É outra realidade. É outra né? realidade. E você, Vitória, o que é que você enxerga, o que é que você espera? Um mercado gigantesco, vasto de oportunidades, porém ainda muito deficiente de qualificação. E para ter qualificação, precisa ter empresas que foquem no mercado, que não vão apenas promover eventos para fazer divulgação. Porque infelizmente hoje a grande maioria dos eventos é comerciais. É Isso. comercial. Então a gente precisa de eventos de qualificação. E claro que o gestor em si, ele tem que buscar essa qualificação. Não é ficar esperando também só a empresa, não. A gente tem que correr atrás de qualificação. O mercado é amplo, o mercado é vasto, o mercado está aí para todo mundo, mas precisa de mais profissionais qualificados, que procurem entender a legislação. Procura entender o que é Isso. condomínio, É. né? Essa é uma das grandes ideias do Siga-me Cast, é fazer com que a gente mude um pouco essa realidade do mundo condominial, trazendo informações, trazendo pessoas como vocês, para trazer conhecimento, compartilhar um pouco do conhecimento que vocês têm, para poder enriquecer cada vez mais as pessoas e a gente consiga juntos mudar esse mundo condominial. Pessoal, eu gostaria de agradecer grandemente a minhas amigas pela disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, falando sobre o mundo que é condomínio. Isso aqui só é uma centelha de tudo que é o condomínio. Então, muito obrigado pela participação. Eu espero que vocês tenham se enriquecido com todo esse conhecimento, que tenha agregado algo para vocês. E, claro, cada vez mais vem mais pessoas, vem mais conteúdo. E, claro, vamos já deixar uma ponta para uma próxima entrevista. Isso. A gente escolheu um novo tema. Vocês têm muito a compartilhar. E, claro, eu gostaria de convidá-las em outro momento para estar participando Com conosco. certeza. Desejamos sucesso, né, Vitória? Sucesso ao projeto que se inicia agora. Participem. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Então, Obrigada. pessoal, nos acompanhe. Se você quer ganhar conhecimento, quer entender sobre dicas, quer entender sobre o mundo condominial, nos acompanhe e aguardem o próximo episódio. Até mais!